Amados irmãos, amados amigos, em Efésios capítulo 5, 14 nos diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Este versículo nos desperta para que, como é que nós podemos despertar? É quando nós temos conhecimento daquilo que estão nos induzindo a aprender e que nós temos conhecimento daquilo que estão querendo nos enganar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter conhecimento, conhecer o verdadeiro Deus. E nós só poderemos conhecer Deus através da leitura da Bíblia, da palavra. Porque quando entramos ou quando nos encontramos no meio de cristãos, vemos o dever, a obrigação em aprendermos sobre os diversos dons existentes e falar em línguas. E um deles, mas olha, não pense que essas línguas são só sons estranhos ou inventados. Não. Nós cremos no dom de línguas como a Bíblia nos diz que acontece, verdadeiras. Os homens é que são enganadores. Os homens é que tentam ludibriar aos seus líderes, aos seus irmãos, a toda a sociedade que lhe é conhecido como cristão. Ele engana a todos, mas não engana a Deus. Falar em línguas é muito importante, Mas tem muitos inventadores, praticantes. O dom de línguas não é dado por oração de terceiros. A igreja bota uma infinidade de adolescentes para induzi-los a falar em línguas. Isso não deve acontecer. Esse dom de língua, quando acontece, é por indução. Induzido a praticar aquilo. Pode ser física e psicologicamente, num desajuste psicológico, onde Satanás toma posse. Onde o inimigo de Deus toma posse. Portanto, meus irmãos, é preciso que nós identifiquemos aqueles que têm os dons de Deus. O mais difícil e aqui mais usado é o de profecias. São tantas as profecias que nos deixam realmente abismados. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, ele diz: por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Geralmente, os que falam não interpretam. Tem alguns que interpretam. Mas aí nós temos que ter o zelo, o cuidado. Não estarmos dormindo. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Vida. Deus não vai, na pessoa do Espírito Santo, permitir que um cara que não tenha nada de cristão, mas está dentro da igreja, louvando, orando, participando ativamente, receba o dom de línguas. E muitas das vezes eles prestam atenção e procuram imitar e criam modalidades de bênção, enganando, ludibriando. E aí é quando, já disse uma vez, vou repetir, o inimigo de Deus penetra ali dentro. Sem vida não tem dons. Os dons vêm pela vida. Deus dá a quem quer, realmente. Tem pessoas que têm vida, têm conhecimento, têm sabedoria, mas não são batizados. São batizados porque eles foram batizados logo ali. Quando nós somos batizados nas águas, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados na Trindade. Esses que eles chamam de, esse fato, esse ato que se chama
batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. É um revestimento de poder. Se não tiver intérprete, edifique-se, porque não vai edificar a igreja. Se não tiver intérprete, ou a própria pessoa verdadeira cristã não tiver o dom de interpretação, não adiantará nada falar em línguas. Né? Em Judas, no capítulo 20, Judas capítulo 1, aliás, me perdoem, Judas capítulo 1, versículo 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Aí sim, orando, suplicando, consagrando, buscando, poderemos receber o revestimento de poder, que é o dom de línguas. E poderemos falar em línguas, mas seguindo todos os conceitos, preceitos e orientação da palavra de Deus. Ainda em Atos, né? Ou melhor, vamos para 1 Coríntios, aliás, Atos mesmo, desculpa. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Vejam, eles estavam reunidos, né? E ficaram cheios do Espírito, começaram a falar em língua, entre eles. Mas um não entendia o outro. Não entende. Então é preciso que a gente tenha realmente confiança naquele vaso usado, porque pode ser um falso vaso, um enganador, porque hoje em muitas igrejas tem mais coisa do espiritismo do que do evangelho. 1 Coríntios capítulo 12, 28. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, e o que tem dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Observe que o dom de curar, muito poucos, quase que não existe. A igreja só tem cargo, só tem determinado valor na igreja se falar em línguas, e se induz a competição, a luta, nem sempre uma luta espiritual, mas muito mais uma luta física para ter os direitos que a igreja oferece com o batismo do Espírito Santo. Ainda em Marcos, no capítulo 14, no melhor, capítulo 16, versículo 17, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, e expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Em 1 Coríntios 14, 2, né, já foi dito. Atos, capítulo 19, 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Foram 2 que ainda não haviam sido batizados. Mas naquele eles não foram batizados nem nas águas. Eles receberam os revestimentos do poder. Em Atos 2, 6. Quando o som ajuntou-se com uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, lá no Pentecostes. Aí sim, cada ser ouvia no seu próprio idioma a verdadeira línguas estranhas. O amor nunca perece, nas profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Hoje nós encerramos o estudo do dom de línguas. Espero em Deus que tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha tido essa capacidade de transmitir para vocês. Portanto, meu irmão, mas leiam, busquem no poder do Espírito Santo sabedoria, discernimento, para conseguirem exatamente aquilo que Deus quer que nós saibamos. Portanto, observe 1 Coríntios 13, 8.
O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque a palavra de Deus que tudo neste mundo passará, só não passará a palavra do Senhor. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Amém. Glória a Deus.